No seu livro, você fala sobre... Você aborda várias crenças centrais diferentes, né? Sim, Que impedem as pessoas de manifestarem o melhor futuro delas e de se sentirem suficientes. sim. Por que você acha que um dos maiores bloqueios, lá na raiz, é o eu não sou bom o bastante? De onde isso vem e como a gente começa a superar isso? Bom, quando a gente é criança, a nossa tarefa é formar um senso de identidade e entender quem a gente é para os outros e onde a gente se encaixa no mundo. Então, quando você é pequeno e ainda não consegue fazer as coisas sozinho, e você tem pais que estão fazendo o melhor que podem ou, enfim, estão sobrecarregados, e às vezes tem irmãos mais velhos que conseguem fazer coisas que você não consegue, existem muitas formas de a gente receber a mensagem de que, de algum jeito, eu sou pequeno, de que eu não tenho a força que eu precisaria para fazer as coisas que eu teria que dar conta. Eu não consigo o que eu quero. E tem mais, crianças acabam carregando os problemas emocionais dos pais. Então, se os pais estão deprimidos e a criança não consegue consertar o pai ou a mãe, ou se um dos pais é alcoólatra e ela não tem como resolver isso, ela internaliza isso. A criança não tem... A gente não tem maturidade cognitiva para enxergar a situação com complexidade, com uma visão mais ampla, do tipo, minha mãe precisa de um grupo de apoio, ou meus pais estão com problemas financeiros. E isso vira quem eu sou. Como se de alguma forma eu não fosse suficiente aqui. Eu não consigo ajudar nessa situação. Eu não consigo fazer nada nessa situação. Eu sou pequeno demais. Eu sou insignificante demais. Então, isso é o que eu chamo de feridas relacionais. O eu não sou bom o bastante existe sempre em relação a alguém. Você sente não sou bom o bastante, com base no que outra pessoa pensa de você, no que ela diz sobre você, ou na sua interpretação do que ela pensa ou diz sobre você, né? É a sua interpretação Interessante. do que a pessoa deve estar sentindo sobre você. Toda crença tem 3 componentes. E quais são? A gente simplifica demais. A gente diz, eu acho que não sou suficiente. Mas o que isso realmente significa é que quando eu estou com outras pessoas, eu projeto nelas a ideia de que elas são melhores do que eu. Ou de que elas não me valorizam. E também, existe uma projeção sobre a vida de que eu sou insignificante e que não importa o que eu faça, eu não consigo avançar. Eu tenho que fazer o dobro para receber metade. Então existe toda uma visão de mundo centrada em quem eu sou, no que é ou não é possível para mim, em como as pessoas vão me tratar, ou no que as pessoas vão sentir sobre mim. O lance do eu não sou bom o bastante é que ele é o mais presente de todos, embora o segundo mais comum seja eu estou sozinho, especialmente nos Estados Unidos, onde existe muito essa cultura do cada um por si, e todo mundo fica mais separado, cada um no seu mundinho e no seu celular, o que só aumenta isso. Mas, na verdade, existem ao todo 22 crenças desse tipo. 22 crenças centrais? 22 que identifiquei como as mais comuns. São crenças centrais no nível da identidade, que acabam virando um teto de vidro interno para o nosso potencial. Agora, o que me interessa é por que elas se perpetuam, sabe? Porque é daí que elas vêm. A gente forma a identidade antes de ter maturidade cognitiva para entender as complexidades do que está acontecendo à nossa volta. Então, tudo que não dá certo, se eu não sou alimentado direito, se as pessoas ignoram o que eu preciso, se eu percebo que minha mãe não queria estar grávida de mim, eu posso formar dentro de mim essa noção de eu não sou desejado. Nossa, mesmo que ela nunca tenha dito isso, né? Talvez ela tenha falado alguma coisa. Ou talvez ela só tenha passado uma energia de irritação com você. E aí você pensa, ela realmente não me queria. Com certeza. Pode ser qualquer interpretação, né? E isso acontece ainda no ventre. Cara. Existe evidência científica, e eu cito essas evidências no livro. Existem estudos mostrando como essa consciência, no nível da identidade, muitas vezes é gravada ainda no útero. Com base na identidade da mãe? Com base no que a mãe sente em relação ao bebê. Meu Deus! Tem um estudo, aliás, uma história que eu conto no livro, sobre um bebê que nasceu e não aceitava mamar na mãe. Ela recusava o peito. E claro que os médicos ficaram desesperados, tentando entender o que estava acontecendo. Porque a mãe tinha leite, mas o bebê não mamava. Aí levaram o bebê para outra mulher que também tinha leite. E o bebê mamou. Para. Sério? Aí o médico foi falar com ela e disse, peraí, o que está acontecendo de verdade? E a mãe acabou admitindo, olha, eu não queria ela. Eu só tive porque meu marido queria.
E eu não quero nada com esse bebê. Meu Deus. Então o bebê sabia disso, mesmo recém-nascido. Talvez tenha sentido isso, tipo, o sistema nervoso, o corpo, como se fosse uma rejeição. Algo assim. Com certeza. Caramba. Mas o perigo é... E o que todos nós estamos lutando, porque todos nós estamos tipo... Isso é interessante. Como essas crenças se formaram? De onde elas vêm? O que me interessa, como alguém comprometida em ajudar as pessoas a realizarem o próprio potencial, virarem a versão mais autêntica de si mesmas, viverem com verdade, brilharem mesmo nessa vida, é isso. É para isso que a gente veio. Então, o que eu quero entender é por que esse padrão continua aparecendo de novo e de novo. E é isso que o livro vai desconstruindo. Sim, e acho que o primeiro passo é identificar que você pode estar vivendo com uma dessas crenças. Tipo, eu estou sozinho, eu sou ruim, eu não pertenço, eu sou um peso, eu sou um produto com defeito, eu sou diferente, não sou o suficiente, sou um fracasso, não sou importante, sou invisível. Tudo isso, eu sinto que eu já senti todas essas coisas em algum momento da minha vida. Consigo lembrar de uma fase da minha vida em que eu me identificava com cada uma delas. Eu sou burro, eu não estou seguro, eu não tenho poder, eu não importo, eu não mereço, eu não tenho valor, eu não sou desejado, eu estou errado. Eu consigo me ver em tudo isso em algum momento e eu consigo voltar na memória, na infância, adolescência, nos 20 e poucos, até alguns anos atrás, e dizer: sim, teve uma época em que eu me reconhecia nisso. Talvez hoje eu não viva mais assim, mas eu lembro muito bem de sentir isso e não saber como me libertar. Exatamente. Primeiro você tem que identificar. Tá, eu fico repetindo que ninguém me ama, que eu sempre fico para trás, que eu não sou o suficiente, que eu não importo, eu sou um peso, eu sou ruim, eu estou errado, todas essas coisas. É a primeira vez que eu te ouço falar assim. Aprender a identificar o que faz a gente se diminuir por causa desses sentimentos e depois entender como se libertar de cada um deles. Porque sem as ferramentas certas, isso é muito difícil. E eu acho que as pessoas tentam fazer isso há anos. Eu mesma virei psicoterapeuta meio de dentro para fora, porque eu era muito comprometida em me libertar das minhas próprias crenças falsas, inconscientes. Eu chamo isso de histórias de fratura na origem. A ruptura inicial do pertencimento. Sabe? A ferida original. Então eu fiz terapia por anos, e sim, ajudou demais. Meu Deus, salvou a minha vida de verdade. Porque eu tinha compulsão alimentar. Era um vício pesado. Eu estava sem funcionar direito na vida. Então a terapia ajudou muito. Era compulsão alimentar? Sim, compulsão alimentar. Eu tinha episódios de comer compulsivamente na adolescência e no começo dos 20 era totalmente fora de controle. Nossa. Eu cheguei a ficar até sem conseguir trabalhar. Então, por um lado, acabou sendo bom, porque me obrigou a fazer o meu trabalho interno. Eu não conseguia seguir em frente na vida sem lidar com isso. Então eu fiz terapia, fui para programas de 12 passos, fiz um monte de coisas para tentar curar isso. E ajuda sim, voltar para o passado. Você precisa viver o luto, precisa olhar para o que aconteceu, você precisa entender. Mas depois disso, se você fica preso só analisando por que você é do jeito que é, e eu fiz isso por anos, porque era o que eu tinha na época, você acaba endurecendo essa identidade da história. Sim, você fica preso no passado como se ele fosse a sua identidade, né? É como se você morasse ali, em vez de integrar a cura, transformar aquilo e criar uma história nova. O que a gente foca, cresce. Sim. Então se você fica o tempo todo, eu não sou suficiente, é por causa dos meus pais. E sim, tem a ver com seu pai. Tem a ver com o que aconteceu e com como você interpretou aquilo. E depois tem a ver como você passou a se comportar no mundo. E essa é outra parte, como a gente acaba sendo a fonte da própria experiência. Então, no eu não sou bom o bastante, o que a gente costuma fazer é compensar demais, entregar demais, ficar Sim. no faz. Eu fui assim por muito tempo. Performar, conquistar, bater meta, ou seja lá o que for. Isso. E você começa a fazer demais pelos outros. E os outros começam a fazer de menos. Sim. De certa forma, você treina as pessoas a acharem que o seu tempo vale menos que o delas, que você não é tão bom quanto elas, que você está ali para servir. E é assim que a gente cria um campo nas relações que valida essa história. Sim. Porque o eu não é algo isolado. Ele é construído na relação. Sim. E o que acontece com a maioria de nós é que a gente trabalha as questões, mas continua voltando para o passado.
E onde a gente trava é quando a gente vira vítima da própria marca que isso deixou. Tipo, meu pai era assim, então eu sou assim, e eu não consigo sair disso. E a gente fica com raiva de si mesmo. Não sabe como se reprogramar. E por isso, continua indo para trás para tentar resolver. Eu fiz isso por mais de uma década. Até eu finalmente entender, ali pelos 40, e eu vinha trabalhando em mim desde o começo dos 20, isso me deu muito tempo para ficar nadando nessa análise do porquê eu sou do jeito que eu sou. E depois até ir estudar para ajudar outras pessoas a analisarem por que elas são do jeito que são. Sim. No fim, é o futuro que puxa a gente para frente. Porque enquanto você acredita nisso, crença é essa sensação de certeza sobre o que dá ou não dá para fazer, sobre quem você é ou não é. Quando você começa pelo como, você entra na insegurança. Eu chamo isso de tirania do como. Não é para ir para o como primeiro,